Este é Eixo 6 em português. EIX é a sigla de Evangelium Jesu Christi, que em grego é Evangelho de Jesus Cristo. Esta é uma explicação de 15 minutos do catolicismo apostólico dedicada a não cristãos, aqueles que estão no caminho de busca ou iniciantes cristãos em todas as línguas. Eixo 6 é em português. Deus existe, a sua própria essência é existir. Deus é o Ser Supremo, que está acima de todas as criaturas, existente por Ele mesmo, infinitamente perfeito, que fez todas as coisas e as mantém em existência. Deus é eterno, todo bom, onisciente, onipresente, todo-poderoso, todo sábio, todo santo, todo misericordioso e todo justo. As Sagradas Escrituras declaram que há somente um Deus. Deus revelou que neste um só Deus há 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde a eternidade, o Pai gerou o Filho procede do Pai, e ambos o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, que procede deles. Ao contrário de Deus, o homem é uma criatura feita por Deus. O homem é composto de corpo e alma, e feito à imagem e semelhança de Deus. Deus formou o corpo do homem do pó da terra, mas insuflou-lhe a alma no seu corpo. Deste modo, a alma vem diretamente de Deus e indica uma similaridade a Ele. A semelhança do homem a Deus está principalmente na alma. Vinda de Deus, a alma do homem é um espírito imortal, com entendimento e livre-arbítrio. Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo, e ser feliz com ele para sempre no céu. O primeiro homem e a primeira mulher eram Adão e Eva, os primeiros pais de toda a raça humana. Deus criou Adão e Eva em estado de inocência e santidade. Isto tornava-os agradáveis a Deus e cheios de amor a Ele. Isto fazia com que fossem filhos de Deus e, portanto, herdeiros do céu. Este estado de inocência chama-se graça santificante. Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem do fruto de uma certa árvore que crescia no jardim do Éden. Assim, Deus queria que Adão, como chefe e representante da raça humana, merecesse o céu através de sua obediência por amor a Deus. Se Adão e Eva tivessem sido fiéis a Deus, eles teriam passado sem doença e sem a morte do corpo, do paraíso terreno ao céu, a casa de Deus, onde eles o viriam face a face. Adão e Eva não obedeceram a Deus, mas por orgulho, desobediência e ingratidão, comeram do fruto proibido, desafiando a Deus e desprezando as suas advertências. Eles queriam ser tão poderosos e grandes quanto Deus. Por terem pecado, Adão e Eva perderam a graça santificante, o direito ao céu, o direito de ver Deus e os seus dons especiais. Eles ficaram sujeitos à morte, ao sofrimento e a uma forte inclinação ao mal, sendo expulsos do jardim do Éden. Por conta do pecado de Adão, nós, seus descendentes, viemos ao mundo desprovidos da graça santificante e herdamos a sua punição, sendo que teríamos herdado os seus dons se ele tivesse sido obediente a Deus. Este pecado presente em nós é chamado de pecado original, porque ele vem até nós desde a nossa origem, desde Adão. Por causa do pecado original, o céu foi fechado a todos os homens até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor instituiu o sacramento do batismo para nos restaurar o direito ao céu que Adão tinha perdido. As principais punições de Adão que herdamos através do pecado original são a doença e a morte, o sofrimento e a ignorância, e uma forte inclinação ao mal, fazendo com que a nossa razão se encontre em conflito perpétuo com as nossas paixões. Mesmo depois de sermos purificados do pecado original no batismo, a corrupção da nossa natureza e outras punições como enfermidades e inclinação ao mal permanecem. Isto chama-se concupiscência. Deus não é injusto por nos castigar por causa do pecado de Adão, porque o pecado original não remove nada que temos direito enquanto seres humanos, mas apenas os dons gratuitos que Deus nos concederia se Adão não tivesse pecado. Deus concedeu à Virgem Maria a graça de ser a Imaculada Conceição,
Este privilégio único foi-lhe dado em vista dos méritos do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o primeiro momento da sua concepção, a Santíssima Virgem foi preservada de qualquer mancha do pecado original. Por isso, Maria chama a Deus de seu Salvador. De fato, Eva pecou e perdeu a pureza, mas Maria, nossa mãe, manteve-se pura e imaculada até o fim da sua vida. Deus não abandonou o homem depois de Adão cair no pecado, mas prometeu enviar um Salvador ao mundo para libertar o homem do pecado e reabrir as portas do céu. O Salvador de todos os homens é Jesus Cristo. Os homens teriam conhecimento do Salvador ou Messias através de determinados sinais que Deus revelaria pelos profetas, aos quais foram revelados o advento do Messias, a sua pessoa e os seus sofrimentos. Das mais de 300 profecias sobre o Messias, todas foram cumpridas em Jesus Cristo. Ele é o Redentor, o Salvador que Deus tinha prometido na sua misericórdia. A Igreja Católica ensina que Jesus Cristo é Deus feito homem. O próprio Cristo disse que ele é Deus. Os judeus condenaram Cristo à morte por blasfêmia ao fazer de si mesmo o Filho de Deus. Cristo provou o que dizia através de milagres maravilhosos, seu conhecimento de todas as coisas e da santidade da sua vida. Cristo fez tais milagres em seu próprio nome, e não como seus seguidores fizeram, ao trabalharem em nome de Deus. Os apóstolos, os seguidores do próprio Cristo, ensinaram claramente que Cristo é Deus e morreram testemunhando a sua fé. A Igreja Católica ensina que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é nosso Senhor, o Filho de Deus e a segunda pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa divina com duas naturezas, uma divina e uma humana. Por causa da sua natureza divina, Cristo é verdadeiramente Deus. Por causa da sua natureza humana, ele é verdadeiramente homem. Em sua natureza divina, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, o Verbo Eterno. Ele obteve a sua natureza humana de sua mãe. As duas naturezas foram unidas, mas permaneceram distintas, sem que nenhuma fosse absorvida pela outra. Esta união é chamada união hipostática. O Filho de Deus eterno, todo-poderoso e infinito, voluntariamente tomou sobre si a natureza humana com a sua fraqueza. Isto chama-se encarnação. Em virtude da encarnação, Jesus Cristo veio à Terra. O Filho de Deus foi concebido e feito homem pelo poder do Espírito Santo no ventre da Imaculada e Santíssima Virgem Maria. Jesus Cristo teve uma mãe humana, mas nenhum pai humano. Maria, Virgem Santíssima, permaneceu virgem toda a sua vida. A vida de Jesus Cristo pode ser dividida em 3 partes. A sua infância, até os 12 anos de idade. A sua vida oculta, dos 12 anos até ele começar a ensinar com 30 anos de idade. E os 3 anos da sua vida pública, até a sua crucifixão aos 33 anos. Na noite antes da sua crucificação, Jesus foi traído por um dos seus discípulos aos líderes judeus. Ele foi tratado cruelmente pelos sacerdotes judeus e fariseus, que odiavam-no e rejeitavam-no como Messias prometido. Os judeus entregaram Jesus aos romanos e convenceram o seu líder, Pôncio Pilatos, a condená-lo à morte. Jesus foi torturado pelos soldados romanos. Ele foi preso na cruz e crucificado numa morte terrivelmente dolorosa. Jesus morreu na sexta-feira da Paixão, no dia da preparação da Páscoa, num monte fora da cidade de Jerusalém chamado Calvário. Após a sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e sepultado num túmulo que foi tapado com uma grande pedra. Jesus Cristo é o Redentor de toda a raça humana. Jesus ofereceu seus sofrimentos e morte a Deus como um sacrifício adequado aos pecados dos homens, e recuperou-lhes o direito de serem filhos de Deus e herdeiros do céu. Um redentor é alguém que paga para resgatar algo perdido. Ele repara ou expia as ofensas ou danos causadas aos outros. Nenhuma criatura poderia fazer reparação por pecados sozinha. O pecado ofende a um Deus infinito e, portanto, requer uma reparação infinita. Logo, alguém infinito, Jesus Cristo, Deus verdadeiro, teve que oferecer esta reparação.
Cristo morreu por todos os homens sem exceção. Porém, nem todos os homens são salvos, porque nem todos aceitam as graças ou benefícios que Cristo mereceu para nós na sua morte. Jesus Cristo ressuscitou da mansão dos mortos no domingo de Páscoa, o terceiro dia após a sua morte. Jesus ressuscitou da mansão dos mortos vitorioso contra o pecado e a morte, para se tornar a fonte infinita da misericórdia e justiça de Deus para nós. Jesus predisse a sua ressurreição, e os seus inimigos sabiam que ele predissera que ele se levantaria novamente da mansão dos mortos. A sua ressurreição foi obra da Santíssima Trindade, incluindo ele, segunda pessoa da Trindade. A ressurreição de Jesus é um fato indubitável sobre a qual se assenta toda a fé cristã. Jesus realmente morreu nas mãos dos romanos. Ele foi realmente sepultado. Ele realmente voltou à vida, levantou-se da mansão dos mortos e apareceu a muitas testemunhas. A ressurreição de Jesus mostra que ele é verdadeiro Deus e ensina-nos que nós também ressuscitaremos. Jesus permaneceu na terra durante os próximos 40 dias, aparecendo a muitos e ensinando seus discípulos, até ascender ao céu em corpo e alma para estar com seu Pai Celestial. Jesus ascendeu aos céus para entrar na glória que ele mereceu, para enviar o Espírito Santo à sua igreja, para ser nosso intercessor junto ao Pai e preparar um lugar para nós no céu. Jesus virá novamente dos céus no último dia para julgar os vivos e os mortos e pronunciar a sentença de recompensa eterna no céu ou punição eterna no inferno para todos os que já viveram neste mundo. Depois de ensinar publicamente o que ele pedia que todos acreditassem e praticassem, anunciando assim as principais doutrinas da sua igreja, Jesus reuniu um número de discípulos. Dentre estes, ele escolheu 12 que foram instruídos e formados de modo especial. Ele enviou-os a todas as nações, prometendo a salvação àqueles que acreditassem e advertindo condenação àqueles que se recusassem a acreditar. Ele deu aos homens autoridade e poderes extraordinários, em particular aos 12, os apóstolos. Jesus deu-lhes a sua própria autoridade, em seu nome, para santificar, tornar algo santo ou sagrado, perdoar os pecados e governar. Eles também receberam o poder de oferecer sacrifícios, quando na última ceia, ele, após instituir a Eucaristia, lhes disse: "Fazei isto em minha memória." Jesus morreu por toda a humanidade. Ele estabeleceu a una, santa, visível, espiritual e hierárquica Igreja Católica, como a verdadeira religião a fim de levar todos os homens à salvação eterna. Ele deu à Igreja Católica autoridade para ensinar, governar, santificar e salvar todos os homens. Jesus prometeu que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a sua Igreja. A Igreja Católica é o corpo místico de Cristo na Terra e o meio necessário para a salvação de toda a humanidade. Jesus deu-nos a Igreja para o benefício de todos, não só alguns. Fora da Igreja não há salvação. Aqueles que deliberadamente desobedecem ao seu comando não serão salvos, uma vez que Deus mandou todos serem membros da sua Igreja. Quem ficar fora da Igreja por sua própria culpa será perdido para sempre. Alguns, no entanto, que não conheceram a Igreja através dos séculos, podem ter sido salvos através de um desejo implícito pelo batismo. Deus dá ajuda suficiente do céu a todos os que Ele cria, para salvar as suas almas através dos méritos da morte e da ressurreição de Jesus. Mas esta ajuda é um dom que ninguém é obrigado a aceitar. Se não salvarmos a nossa alma, será porque resistimos à ajuda divina que nos foi dada e continuamos a seguir os nossos desejos pecaminosos ao invés da vontade de Deus. Isto é um insulto grave a Deus. Se não recebemos a infinita misericórdia de Deus através de Jesus, então receberemos a justiça infinita e eterna de Deus através de Jesus na hora da nossa morte. Uma pessoa aceita de Deus o dom da salvação quando ela faz 4 coisas. 1. Acredita na mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, que pagou pelos nossos pecados morrendo na cruz, que ressuscitou da morte para a nossa salvação, e que virá novamente julgar os vivos e os mortos,
A salvação é oferecida à humanidade como um dom da graça e misericórdia de Deus. 2. Arrepende-se dos seus pecados. 3. É batizada para a remissão dos pecados. E 4. Segue Cristo como discípulo, confessando seus pecados a um sacerdote ao cair novamente no pecado. Tudo começa com uma humilde e contrita oração ao Senhor do céu e da terra, que é o nosso Criador, Redentor e Juiz. Nesta oração devemos reconhecer os nossos pecados, ter uma contrição sincera das nossas ofensas contra o Todo Santo, Todo Misericordioso, Todo Justo Deus, colocar a nossa confiança no sacrifício voluntário de Jesus pelos nossos pecados para satisfazer a justiça de Deus, e colocar nossa esperança na sua divina misericórdia para salvar-nos por causa de Jesus. Uma oração simples pode ser algo como o seguinte: Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu confio e eu vos amo. Peço perdão pelos meus pecados. Também peço ajuda constante para vos servir fielmente a partir de agora. Amém.